Será que você já foi salvo? Nesse vídeo eu vou responder a 3 perguntas. Será que você foi pessoalmente predeterminado por Deus a ser salvo antes mesmo de nascer? Ou será que sua salvação depende em partes de você? Será que o cristão puro e sincero está sujeito a abandonar a fé? Basta ter fé para ser salvo? A Bíblia ensina que Deus escolheu certas pessoas para propósitos especiais, mesmo antes de elas nascerem, tais como Ciro e João Batista. Mas obviamente não é razoável extrapolar e concluir que todos os que creem em Jesus também foram escolhidos por Deus da mesma forma. Em Efésios 1:4, o apóstolo Paulo escreveu: Deus nos escolheu para estar em união com Cristo. A Bíblia usa a forma plural para dizer que Deus escolheu um grupo de cristãos para reinarem com Cristo. Quer dizer, a existência desse grupo foi predestinada por Deus, mas os membros não foram predestinados por Deus antes de eles nascerem. Pergunta 1. Será que você foi pessoalmente predestinado por Deus a ser salvo antes mesmo de nascer, ou será que a sua salvação depende em partes de você? A Bíblia diz: persistam em produzir a sua própria salvação. Isso significa que, embora Deus tenha dado primeiro os passos necessários para a nossa salvação, é por meio da nossa decisão de exercer diariamente o temer a Deus que seremos salvos. Pergunta 2. Será que o cristão puro e sincero está sujeito a abandonar a fé? Muitos pensam que, uma vez que o cristão aceitou sinceramente a Jesus, a sua salvação é inevitável. Mas a Bíblia diz que, assim como a serpente seduziu Eva pela sua astúcia, a mente dos cristãos pode ser corrompida, afastando-se da sinceridade e da castidade que devemos ao Cristo. Quer dizer, mesmo um cristão genuíno pode se corromper e se afastar do Senhor. Pergunta 3. Basta ter fé para ser salvo? Sim. A Bíblia diz que todo aquele que tiver fé no Filho de Deus será salvo. Mas o que significa ter fé? Significa simplesmente crer? Não. A Bíblia diz que a fé por si só, sem obras, está morta, e que a fé sem obras é inútil, e que quando a fé age junto com obras, ela se torna perfeita. Podemos ilustrar isso. Imagine que seu pai coloque um cabo de aço em 2 prédios altos, unindo um prédio ao outro. Então ele lhe pergunta: filho, você acha que o pai consegue caminhar pelo cabo de aço até o outro prédio? E você diz: sim. Então seu pai faz o percurso de forma bem-sucedida. Na segunda vez, a pergunta é outra: filho, você tem fé que o pai consegue caminhar sobre o cabo de aço até o outro prédio? Você afirma que sim. Aí seu pai lhe diz: então suba no meu colo e venha comigo. A diferença entre ter fé e crer é muito simples. A fé exige ação. Quer dizer, para ser salvo, o cristão precisa ter a fé que o motiva a agir pela causa do Senhor. O cristão deve viver em harmonia com a crença, deve pregar, ter uma vida moralmente correta e adorar a Deus com seu povo, fazendo o que é bom e rejeitando o que é mal.